Querido amigo, hoje com alegria iniciamos o estudo no texto do profeta Naum. Vamos estudar Naum capítulo 1, versículos 1 a 8. Ao lermos esse texto, percebemos que ele nos conduz a refletirmos sobre o caráter do nosso Deus. Em diversas ocasiões no estudo da Bíblia, vemos a figura de Deus como um Deus paciente e misericordioso. Inclusive no Novo Testamento, vemos Deus como um Deus de graça, um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, de perdão. Alguns até entendem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Ora, essa é uma visão equivocada a respeito de Deus. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será no futuro. Ele é o mesmo Deus do futuro. Lembre-se das palavras de Hebreus 13:8. Aparentemente, no Antigo Testamento, Deus manifestava mais a sua justiça, sua ira, a sua justa retribuição contra o mau caminho do seu povo e das demais nações. Porém, quando estudamos apuradamente essa porção da Bíblia, encontramos muitas declarações e fatos que comprovam que o nosso Deus é o mesmo Deus. Por ser um Deus de amor, conforme 1 João 4:8, ele também manifestou sua bondade para com os homens daqueles dias passados. Deus foi bondoso e misericordioso quando cobriu Adão e Eva com a pele daquele animal, cozendo roupas adequadas para eles. Deus foi misericordioso e gracioso quando salvou Noé do meio de uma geração completamente depravada e corrupta, trazendo-o para um novo começo depois do dilúvio. Deus foi gracioso e poderoso ao abençoar Jacó, transformando-o de enganador em Israel, príncipe, aquele que luta com Deus. Deus foi poderoso e atencioso ao ouvir as preces e orações dos israelitas, libertando-os da escravidão do Egito através de Moisés. Deus foi atencioso e fiel nas suas promessas ao dar a terra prometida a Israel, mesmo diante da incredulidade do povo, fazendo com que Josué liderasse o povo na conquista, na divisão e na ocupação da Palestina. Enfim, poderíamos citar muitos outros exemplos da bondade de Deus em todas as etapas da vida do seu povo, tanto na época dos patriarcas, na época dos juízes, na época dos reis, na época dos profetas, na época da volta do exílio. Mas podemos citar também muitos outros exemplos da bondade de Deus nos dias de Jesus. Enfim, Deus é justo e misericordioso e precisamos conhecê-lo mais. Por isso, o título para esse texto é Conhecendo as manifestações do caráter de Deus. Com base, então, em Naum, capítulo 1, versículo 1 a 8, vamos estudar esses versículos sob esse título, Conhecendo as manifestações do caráter de Deus. Querido amigo, falar das manifestações do caráter de Deus é algo complexo. Nós somos finitos, tentando descrever o único Deus infinito. Para isso, precisamos nos apoiar na doutrina, na teologia, que nos apresentam esse tema de um modo altamente relevante. Vamos então tratar dos atributos de Deus. Os atributos são qualidades inerentes a Deus, próprias dele e somente dele. A Bíblia não procura comprovar que Deus existe. Em vez disso, ela declara a sua existência e apresenta numerosos atributos seus. Muitos desses atributos são exclusivamente dele, isto é, são os atributos incomunicáveis. Só ele tem esses atributos. Por quê? Porque só ele é o único Deus. Outros existem em parte no ser humano. São esses os atributos comunicáveis, pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. No programa de hoje, vamos relembrar os atributos exclusivos de Deus, isso é, os atributos incomunicáveis. Primeiro, Deus é onipresente, isto é, Ele está presente em todos os lugares a um só tempo. Segundo, Deus é onisciente, isto é, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece não somente o nosso procedimento, mas também os nossos próprios pensamentos e motivações. Terceiro,
Deus é onipotente, isto é, Ele é o Todo-Poderoso e detém autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as suas criaturas. Quarto, Deus é transcendente, isto é, Ele é diferente e independente da sua criação. Seu ser e a sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que a ordem que Ele mesmo criou. A transcendência de Deus não significa, porém, que Ele não possa estar entre o seu povo como seu Deus. Quinto, Deus é eterno, isto é, Ele é de eternidade a eternidade. Nunca houve nem haverá um tempo, nem no passado, nem no futuro, em que Deus não existisse ou que não existirá. Ele não está limitado pelo tempo humano. Portanto, Ele é descrito como o Eu Sou. Sexto, Deus é imutável, isto é, Ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para com a raça humana. Sétimo lugar, Deus é trino e uno, isto é, Ele é um só Deus, manifesto em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, sendo esse o nosso Deus, devemos nos submeter a Ele constantemente e sabendo que Ele é reto, santo, bondoso e misericordioso, podemos afirmar que somente Deus, o único Deus, manifesta o seu caráter justo e gracioso. Esse é o princípio que encontramos com base na leitura de Naum, capítulo 1, versículos 1 a 8. Se você tiver condições, anote este princípio bíblico. Somente Deus, o único Deus, manifesta o seu caráter justo e gracioso. Nesse texto, nós vamos encontrar 5 manifestações do caráter justo e gracioso de Deus. Primeiramente, Deus se manifesta através da sua justa retribuição. Eu leio para você os versículos 1 e 2 de Naum, capítulo 1. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Querido amigo, o nome do profeta, como nós já vimos, significa consolo, conforto, mas também poderia ser aquele que tem misericórdia, ou ainda, aquele que é objeto da misericórdia de Deus. E, na verdade, esse era o papel de Naum. Ele foi levantado por Deus para mostrar como Deus é misericordioso para com o seu povo, mas, ao mesmo tempo, para mostrar também como ele é justo para retribuir aos inimigos as suas iniquidades. Naum era de Elcos, uma pequena cidade que os estudiosos não souberam localizar claramente, mas que provavelmente ficava no território de Judá. Nesse verso, a mensagem da parte de Deus vinha como um peso, como uma sentença de condenação para com os inimigos do povo de Deus. Logo no começo do texto, percebe-se que esse texto foi elaborado como uma poesia ou um hino acróstico para facilitar a memorização. No verso 2, as palavras da profecia são bem específicas. Deus, o Deus de Israel e de Judá, é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus irado que se vinga, que retribui os malfeitos dos seus inimigos. O Senhor Deus, em sua justiça, não deixa impune os seus inimigos, e na sua ira, ele os castiga com justa retribuição. Em segundo lugar, Deus se manifesta através da sua graciosa paciência, conforme o versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Logo depois de mostrar esse aspecto justo e objetivo do Senhor, Naum, o profeta, mostra um outro detalhe interessantíssimo a respeito do Senhor. Ele mostra que Deus é tardio em irar-se. Isso significa que a ira de Deus não é aquela reação humana desaforada, caprichosa e irracional. Muito comum quando nós humanos, nos vingamos de alguém. O zelo divino
demonstra a sua fidelidade para com seus princípios, demonstra o seu amor e não o seu egoísmo ou falta de controle da situação. Ao mesmo tempo, esse zelo divino que o faz agir castigando seus inimigos não indica que ele procura a restauração ou arrependimento. Não é isso não que ele procura. Sua punição é tardia porque ele deu bastante tempo, o tempo necessário para que houvesse mudança de atitude. Em não havendo essa mudança de atitude, a sua ira se manifesta no momento adequado, no momento de Deus. O fato de Deus ser paciente em irar-se não significa que ele é um Deus débil. Não, de jeito nenhum. Ele é bondoso, gracioso, misericordioso e por isso ele é paciente. Ele concede todo o tempo possível para que haja arrependimento. A paciência de Deus não é algo sem limite, pois ele também não deixa o pecado passar impunemente. Por isso, ao invés do profeta apontá-lo como um Deus fraco, logo em seguida, Deus é descrito por Naum como grande em poder e não deixa o culpado se livrar dos seus malfeitos. Em terceiro lugar, Deus se manifesta através do seu grandioso poder, conforme os versículos 4 e 5 que eu leio para você. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Nesse texto, Naum mostra claramente o poder divino. A imagem que Naum preserva para nós é uma imagem impactante. Mostra Deus no controle da natureza, o que demonstra a imensidade do seu grande poder. Deus controla a sua própria criação. Mas Naum não mostra apenas Deus no controle da criação, mas também que ele está sobre ela, que ele a domina e que ela lhe obedece. O profeta mostra que ele tem poder para repreender o mar e secá-lo. Deus também faz com que os rios fiquem secos. Os pastos de Bazã e do Monte Carmelo secam. As flores dos montes do Líbano ficam completamente murchas. Por quê? Porque ninguém pode resistir ao poder de Deus e às suas determinações. Querido amigo, não há poder nenhum na natureza que possa se opor diante do senhorio de Deus. E, consequentemente, não há poder humano, não há poder de império humano que é derrotado pelas forças da natureza que possa se opor ao poder divino. Isso quer dizer, se as forças da natureza estão sob o controle de Deus, e se as forças humanas são derrotadas pelas forças da natureza, não pode haver qualquer poder humano que possa se opor ao grande poder de Deus. Furacões, terremotos ou inundações não são nada diante do poder divino. Ele os domina e os controla, e se ele age assim com essas terríveis forças da natureza que derrubam qualquer poder humano, significa que não há poder humano que possa impedir o seu agir. Ora, ainda no verso 5, o profeta continua descrevendo o poder de Deus. Mas há um elemento novo que merece um destaque aqui. Assim como a criação treme diante de Deus, também todo ser humano está diante de Deus e todos nós teremos que enfrentá-lo. Assim como a humanidade é objeto do amor de Deus, igualmente pode ser objeto também da sua ira, da sua vingança, da sua justa retribuição. Assim como a criação está submissa a Deus, nós também, como criaturas formadas por Ele, não somos nada diante do seu poder e necessitamos entender e admitir quão frágeis nós somos. Quando o juízo de Deus se manifesta, ninguém tem a capacidade de ficar em pé diante dele. Por isso, em quarto lugar, Deus se manifesta através da sua justa indignação. Versículos 6 e 8. Versículo 6 eu leio para você.
quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são para ele nada. As rochas são por ele demolidas. Versículo 8. Mas com inundação transbordante acabará de vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Querido amigo, nesse verso 6, temos mais uma descrição do poder divino, da sua ira, da sua cólera. Aqui temos uma relação direta da ira divina com a pecaminosidade do ser humano. Deus mostra o seu poder não apenas através do amor, com o que liberta, com o que salva, com o que restaura sobrenaturalmente o seu povo e todos aqueles que o temem, mas ele manifesta também o seu poder através da sua justa ira, da sua justa retribuição, através da sua cólera. Lembrando que essas palavras, quando aplicadas a Deus, nem de longe simbolizam os nossos sentimentos, temos que lembrar sempre que, por ser justo, Deus manifesta-se contra os ímpios. No versículo 8, nós lemos mais uma vez, eu leio para você. Mas com inundação transbordante, acabará de vez com o lugar dessa cidade. Com trevas, perseguirá o Senhor os seus inimigos. Neste verso 8, as figuras que Naum usa mostram que não há escapatória para os inimigos e adversários do povo de Deus, portanto, inimigos e adversários do próprio Deus. Deus, então, como uma enchente, acaba com os inimigos e, certamente, ao apresentar essa figura, o profeta provocou a lembrança do dilúvio, quando a justiça divina foi exercida nos dias de Noé. Você deve se lembrar dessa passagem conforme Gênesis capítulo 7. Naum ainda utiliza uma outra figura, uma figura terrível. A ideia de perseguir com trevas pode significar que Deus os perseguirá até a alta hora da noite, onde os fugitivos pensam que podem se esconder, mas pode significar também que ele manda os seus adversários para o mundo dos mortos. Querido amigo, não há como escapar da justa indignação do Senhor quando nós cometemos impiedades. Em quinto lugar, Deus se manifesta através da sua graciosa bondade, conforme o versículo 7. Lembre-se que nós já vimos o versículo 6 e o versículo 8. Agora vamos considerar o versículo 7 que diz assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Terminamos então com o versículo 7, pois ele faz um equilíbrio com aquilo que foi exposto até agora. O nosso Deus, Yahvé, o Deus Criador, é um Deus de ira e vingança, mas é um Deus bom. O profeta, lembrando o salmista, proclama que o Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, o Senhor salva o seu povo e cuida dos que procuram sua proteção. Naum, ao mesmo tempo em que celebra a justa ira de Deus contra os seus inimigos, ele se regozija pela bondade de Deus que salva o seu povo e todos os que nele se refugiam. O Senhor está do lado do seu povo, que tem sido muitas vezes agravado e maltratado pelos seus inimigos. Sendo o seu povo atacado e oprimido pelos inimigos, o Senhor é bom e lhe serve de refúgio e de proteção. E é essa certeza que nós podemos ter. Certamente enfrentamos o juízo de Deus, mas podemos ter certeza da sua companhia, da sua proteção, quando estivermos passando por momentos de dificuldades, pois Ele conhece aqueles que nele buscam abrigo. Você tem buscado no Senhor a sua proteção? Querido amigo, ao concluirmos a nossa reflexão, percebemos que Naum nos mostra nesse texto aspectos dos atributos de Deus que têm sido ignorados, consciente ou inconscientemente, por muitos cristãos. Temos mostrado para todos um Deus de profundo amor, bondade, misericórdia, graça e perdão. Ora, essa é uma imagem correta. Essa é uma proclamação correta. Porém, temos que apresentar também para todos
a verdade de que Deus é um Deus justo e não deixa o pecado impune. Ele é amoroso, mas ele é zeloso pela verdade e pela prática da justiça. Será, querido amigo, que temos nós consciência, para nós mesmos, de que temos um Deus como esse a nos contemplar e a nos observar? A minha oração para você é que o próprio Deus possa ajudá-lo a levá-lo a sério, a temê-lo como um grande e poderoso Deus, um Deus amoroso, justo e reto. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.